Quais são os seus grandes objetivos? Seu grande objetivo é Total. fazer uma grande viagem, é rodar, conhecer o mundo, conseguir trabalhar online, é às vezes construir uma casa para sua mãe, para o seu pai, às vezes é poder dar condições financeiras, poder pagar um plano de saúde para o seu pai e para sua mãe. O que que significa para você que você vai dar um check e falar, eu venci no ano de 2026? Legal. Eu me preenchi no ano de 2026. Beleza, pronto, aí você tem esse grande objetivo. Para eu chegar nesse grande objetivo, o que eu consigo alcançar em 2026? Aí beleza, você bota lá, em 2026 eu quero dar check nesses dois grandes projetos muito importantes da minha vida. Para eu dar check nesses dois grandes projetos, quanto de dinheiro eu preciso ter? O que eu preciso fazer? Total. Sabe, e aí eu acho que as coisas começam a fazer um sentido que, senão, qual que é o ponto? O ano de 2025 está chegando no fim e 2026 começa agora, no planejamento que você faz. E para isso, hoje eu convidei a CEO da Nutrição Sem Fronteira, Laís Vilar, também minha esposa, para poder falar sobre planejamento estratégico. Como que você faz para que 2026 você consiga definir metas e atingir essas metas todos os meses, todos os trimestres, até que no final do ano você vai estar comemorando o melhor ano da sua carreira. Mas antes, eu preciso dizer para você ficar muito atento, porque esse episódio está dividido em 2 capítulos. A continuação dele sai na próxima segunda. Então se liga para não perder o conteúdo completo, certo? Então bora lá, Laís. Se você não me conhece, meu nome é Samir, sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, a maior escola de negócio para nutricionistas da América Latina. E convidei hoje a nossa CEO e cofundadora para poder também falar sobre planejamento, até porque, né, ela que toca o planejamento aqui da empresa. Eu apoio, claro, em todas as etapas, mas ela que é a CEO, então ninguém melhor para falar sobre isso. Vamos que vamos! Super animada para falar sobre planejamento. É muito importante a gente entender, né, como que os nossos objetivos da nossa empresa, da nossa vida profissional se conectam com os nossos objetivos pessoais também. Sempre ir buscando viver uma vida que está alinhada com os nossos propósitos, né? Então, o objetivo aqui hoje é falar de negócios, mas a gente entende também, né, que somos uma empresa e uma pessoa, então Exato. Vamos conversar aí sobre planejamento 360. CPF e CNPJ juntos. Então, primeiro ponto, né? Por que o planejamento ele muda tudo? A gente vê muito, né, Laís, que, cara, os negócios quebram ou os negócios vão mal ou eles têm anos ruins, muito porque o crescimento ele acontece ali no improviso. Né? As coisas vão acontecendo e aí você não tem um planejamento, você não acompanha o planejamento muitas vezes. Então, o planejamento ele muda tudo, né? Explica um pouco pro pessoal o que é o planejamento estratégico e por que isso é importante. Boa. Planejamento estratégico é basicamente você olhar para o seu ano futuro, seja 5 anos, seja um ano para frente, seja até 3 meses, né, para frente. Eu sempre gosto de falar muito o paralelo com os nossos alunos, que eles já são bons em planejar, né? Quando você faz um planejamento para alguém emagrecer 20 quilos, ela não vai emagrecer 20 quilos em um mês, em 2 meses. Ela vai emagrecer 20 quilos em um ano, em um ano e meio, em 2 anos, de repente, né? De como que ela encaixar aquilo na vida dela. Então, é basicamente isso, só que para os negócios. Se eu quero chegar num objetivo macro, o que eu preciso fazer para chegar até lá, né? Então, eu vou destrinchar aquele grande objetivo em um caminho que vai me levar até lá. E é basicamente isso, né? Se for colocar em palavras simples assim. E o paralelo vale, né? Então, são habilidades que a gente só precisa transferir de uma caixinha para outra. Então, acho que vai ser bom para vocês aprenderem. Faz muito sentido. Acho que esse paralelo, né, nutrição, planejamento estratégico, ele é um paralelo muito real. E aí o que eu vejo, né? A maioria dos nutricionistas hoje, empresários de saúde e fitness, eles têm dificuldade de planejar porque eles fazem metas que normalmente estão muito soltas ali. São metas que eles criam, mas não têm conexões com métricas, com rituais, com rotinas, não tem um planejamento de fato. E também outro grande erro é que ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo e não entende o que de fato é uma prioridade. Então até gosto, né, de trazer uma história de que prioridade, quando foi criada essa palavra pela primeira vez, nem tinha o S no final. Né? Então, em inglês, né, priority era uma palavra que não existia o plural. Porque prioridade só tem uma, né? E acho que no nosso negócio a gente pode até ter uma prioridade por área, mas às vezes quando você coloca milhões de prioridades, aí o negócio não anda. Exato. E um outro problema que eu vejo também é misturar CPF e CNPJ no nível financeiro. Então é tudo junto, aquela loucura, tudo desorganizado, isso também prejudica muito ali o planejamento, né? Eu acho que a cabeça do autônomo também, né? De estar vivendo ali sempre pelo próximo mês. Isso é uma coisa que é justamente
o contrário do que eu acabei de falar, que eles são bons em fazer, que é, por exemplo, é que nem você chegar... Mas se bem que vamos até pegar esse fio, que é um ótimo paralelo. É você viver pensando em consulta, por exemplo. Você vai mudar a vida do paciente com uma consulta? Não vai. Você tem que ter 6 meses. Planejamento de 3, 6, 12 meses. Entendeu? É isso. Então, é a mesma coisa para quando você está sempre pensando no próximo mês e só olhando para o próximo mês, né? Total. É exatamente isso. E aí hoje a gente vai entrar no método NPR, Norte, Pilar e Ritmo. Então, basicamente, o Norte é o grande objetivo final. Os pilares são os pilares que sustentam esse resultado e o ritmo são as rotinas e como que executa para poder chegar lá. Muitas vezes, né, entram aqui também os projetos e ações. Então, qual que é o primeiro passo desse planejamento, Laís? É definir o norte de 2026. Que aí, quanto que você quer faturar? Quantos pacientes ativos você quer ter? Qual que vai ser o principal produto que você vai vender? O que vai mudar no teu negócio durante o ano de 2026? É realmente ter essa visão mais macro da direção. Exato. O que você acha disso aqui? Exato, é você definir, parar de olhar para o mês a mês e começar a olhar para o ano, né? E aí, além do norte no sentido do que eu quero faturar, eu acho que vem até uma pergunta antes, que é o que eu quero fazer na minha vida? Que é um papo que eu tive muito Passo zero. Nas consultorias individuais aqui que eu tive esses dias com o pessoal do Cronos, que foi, tá, beleza, a gente chega e a gente faz um planejamento, a gente bota o número na planilha, mas se esse número aqui não significar alguma coisa pra você, na sua vida pessoal, no que você quer fazer, que na sua vida pessoal não precisa necessariamente ser assim, Laís, eu não quero fazer nada com a minha família ou isso ou aquilo, beleza, mas quais são os seus grandes objetivos? Seu grande objetivo é fazer uma grande viagem, é rodar, conhecer o mundo, conseguir trabalhar online, às vezes construir uma casa para sua mãe, para o seu pai, às vezes é poder dar condições financeiras, poder pagar um plano de saúde para o seu pai, para sua mãe. O que significa para você que você vai dar um check e falar, eu venci no ano de 2026. Legal. Eu me preenchi no ano de 2026. Beleza, pronto, aí você tem esse grande objetivo. Para eu chegar nesse grande objetivo, o que eu consigo alcançar em 2026? Aí, beleza, aí você bota lá. Em 2026 eu quero dar check nesses 2 grandes projetos muito importantes da minha vida. Para eu dar check nesses 2 grandes projetos, quanto de dinheiro eu preciso ter? O que eu preciso fazer? Total. Sabe, e aí eu acho que as coisas começam a fazer um sentido que, senão, qual que é o ponto? É viver pelos outros, né? Fazer uma escolha. E o alvo sempre vai indo pra frente, né? Sempre, exato. Então, beleza, dito isso, eu acho que isso é bem importante, porque às vezes a gente mira num objetivo que a gente nem quer, sabe? Chegar lá não é uma coisa que faz sentido, ou às vezes a gente perde o propósito por não estar tão conectado e se amarrar. Isso é muito importante. Então, beleza, amarrei isso. A partir desse objetivo, desse número quanto eu quero faturar em 2026. Para isso, você tem que entender sua margem de lucro, para poder entender quanto de dinheiro vai sobrar na minha conta no final do mês. Quanto que eu vou fazer de distribuição de lucro da minha empresa, além do prolabore que eu tiro todo mês. Beleza, cheguei nesse número, eu vou chegar no número que eu quero faturar. Porque eu sei minha margem de lucro, né? Se você não sabe, faça essas contas antes de começar esse exercício. Que aí você tem um lucro que vai sobrar para poder realizar os grandes objetivos pessoais. Da sua vida, exato. E aí você vai saber quanto que você quer faturar. Aí beleza, sei quanto eu quero faturar, eu vou saber o meu ticket médio. Porque aí se eu sei meu ticket médio, eu vou saber, quantos pacientes então eu quero ter? Ativos. Com esse ticket médio. Sim. E aí uma coisa que eu vejo também, outro erro muito grande, é a pessoa ser refém do que ela acha que é possível do ticket médio. Só que a pessoa ela tem que olhar para o planejamento e falar, esse é o meu objetivo. Quais são as milhões de formas que existem para chegar lá? Para poder chegar nesse ticket médio. E eu vou ser criativo, vou conversar com o ChatGPT, eu vou conversar com os meus colegas nutricionistas que eu posso falar de negócios. Total. Eu vou conversar com, por exemplo, se você é da NSF, eu vou conversar com o meu estrategista, eu vou conversar com a Laís, com o Sami. Sabe? Use os seus recursos. Mas aí você não seja refém do ticket médio, porque eu acho que nessa hora aqui vale esse parênteses, né? Eu vejo muita gente... A pessoa se baseia no que já vende, não no que ela precisa, né? E aí se você se baseia no que precisa, e aí o que eu tenho que incluir na minha oferta? O que eu tenho que melhorar no meu processo de venda para poder conseguir cobrar esse preço, né? Exato. Eu acho que o empresário, ele tem, de uma maneira geral, assim, o autônomo, ele tem um grande poder, que é ele ser o designer da vida dele, entendeu? E aí você organiza a sua vida para encaixar. Total. E aí, nesse contexto ali do quantos pacientes você precisa ter, aí você vai entender
a partir do ticket médio, qual é o seu produto principal. Qual produto você vai Só focar? que você quer, não que você só acha que é possível, né? Total. Não, muito bom, muito bom. Acho que essa visão que a Laís trouxe é uma visão importantíssima, que é olhar primeiro para dentro, antes de querer planejar o que está fora. A segunda coisa também é você conectar a vida do futuro com o planejamento do presente. Então isso é muito importante. E agora a gente entra aí nos 7 pilares, né, que a gente vai entrar hoje. Então basicamente, esses 7 pilares, eles são as áreas do negócio, né? São as estruturas que você em tese precisa ter para de fato, né, ter um negócio saudável, sustentável, de longo prazo. É o que a gente ensina aqui na NSF, né? Sim. Muito disso. Então, modelo de negócio e oferta, marketing, vendas, sucesso do paciente, tecnologia e inteligência artificial, gestão e time e financeiro. Então, esses 7 pilares são os pilares que vão dar a solidez para o planejamento. Sim. Porque, beleza, eu quero saber quanto eu vou faturar, quantos pacientes vou ter, qual o produto principal, o que eu quero que mude na minha vida pessoal e no meu negócio. Mas o que de fato sustenta isso? Exato. São esses 7 pilares. E aí, falando sobre cada pilar, a gente vai trazer algumas perguntas, né, para que você tenha uma base para de fato fazer o seu planejamento. E aí, para quem é da tribo, claro, né, a gente tem o apoio dos estrategistas, tem o meu apoio, o apoio da Laís. Mas o primeiro pilar, quais são as perguntas? Uma que a gente já fez, que é qual que vai ser a minha oferta principal de 2026? E aí pode ser premium, pode ser escalável, pode ser multidisciplinar. Exato. Tem várias e várias ofertas. Qual vai ser o meu ticket médio? Então já falamos sobre isso também, que é basicamente quanto que cada cliente vai te pagar para que você tenha nesse cálculo o objetivo de faturamento e de lucro. Exato. E o terceiro, que é a pergunta importante aqui que a gente ainda não bateu desse pilar, que é: a minha entrega está escalável ou improvisada? E mesmo uma consultoria premium, ela pode ser mais escalável quando você tem uma equipe bem Sim. treinada, com processos, com Sim. tecnologia, para poder de fato, né, te apoiar e você ter mais tempo. Então essa é a terceira pergunta. E aí eu queria que você, né, falasse um pouco sobre isso. Tem algum ponto que você acha que faltou, alguma pergunta, ou então alguma que você quer enfatizar? Não, eu acho que de enfatizar, essa última que a gente falou menos, minha entrega está escalável ou improvisada, além da equipe, que é importante quando você olha para a consultoria premium, eu acho você entender justamente que essa questão da oferta e da entrega de valor, ela tem que ser muito viva e ela tem que ser muito parte da sua rotina como dono da empresa. Então, acho que isso é um ponto que eu gosto de enfatizar. Porque às vezes a pessoa, fiz aqui a minha oferta, tô mais. 1 ano, 2 anos sem olhar para ela, não tem como aumentar o ticket médio. E aí, às vezes, as pessoas entram numa coisa assim de, eu tenho que então só vender pra gente que tem muito dinheiro. Não, gente, não necessariamente. Você tem que mostrar valor no que você vende. Exato. As pessoas vão priorizar. Então, eu acho que isso é um ponto, além de tudo que a gente falou, que eu tenho a opção de ter uma oferta em si mais escalável com um ticket médio menor, ou eu tenho também a opção de estar cada Melhorar vez minha oferta para cobrar melhorando mais. a minha oferta, meu produto, né, para eu Exato. conseguir melhorar o que eu entrego, para cobrar mais e gerar mais valor. Total. E assim, isso que você trouxe é muito importante, porque a oferta é uma das coisas que tem a maior alavanca de crescimento do negócio. Exato. Que é o que você entrega e quanto que você cobra. O modelo de negócio, a escada de valor como um todo. Então isso é uma coisa que eu recomendo que a cada 6 meses, no máximo 12 meses, você esteja revisitando. Sim. Né? E tem alunos nossos que sobem o preço 3, 4 vezes aí por ano, né? E aí o segundo pilar, marketing, atração. Né? E aqui tem algumas perguntas. Qual que vai ser o teu canal principal, ou seja, o funil principal? Qual que é a narrativa que você vai sustentar durante o ano? Qual que é o direcionamento da tua comunicação, né? O perfil de paciente ideal, que é a segunda pergunta. A terceira, quantas provas sociais você tem de objetivo para postar ali por mês ou por semana? Porque isso aqui é muito importante, conteúdos de fundo de funil que geram desejo. Como que vai ser o meu plano editorial de conteúdo ali para o ano? E isso pode mudar, claro, mas é bom você já ter uma visão. E quais eventos online ou presenciais vou fazer em 2026 com o objetivo de fortalecimento de marketing, de marca e de posicionamento? Então, basicamente, essas são as perguntas que a gente separou para você. E eu acredito muito que quando a gente pensa em marketing, você tem que ter esse planejamento prévio. Porque senão, né, aí você vai, né, só copiando um e outro, vai caindo nessas trends aleatórias. E isso não gera, de fato, uma estratégia de conteúdo que abraça todas as etapas, mas direcionado para o PPI único daquele Nutri, né? O perfil de paciente ideal. Exato. Daquele profissional. Então, isso aqui é super importante, né? Concordo. É muito importante a gente planejar para a gente não... Além de não só ir fazendo um monte de coisa sem estratégia, a gente não entrar outro ponto que o empreendedor autônomo entra muito, que é numa coisa de comparação e acabar se prejudicando. Total. Porque não tem um plano para seguir e aí vai
com a maré, e aí no meio do caminho às vezes vai se comparando sem entender qual que é o seu caminho, principalmente nessa questão de redes sociais e tudo que eu vejo muito. E fica difícil se você não... Tá, mas meu objetivo qual que era? Era esse, beleza, então tá tudo bem, meu jogo não é o do colega, né? Exato, então acho que pra isso também é muito importante. Total. Terceiro pilar, vendas. Esse aqui é onde muitas pessoas caem, né? Então aqui são 3 linhas que você tem que refletir sobre. A primeira é o teu processo de conversão. Será que você vai focar ali em vendas no WhatsApp, ligação, call, no final da consulta, no direct, enfim, definir um canal ali de vendas, porque antes a gente falou sobre os canais de captação, agora é canal de venda. O segundo é ter um script de vendas muito bem estruturado, e aí se a pessoa não tem, tem que ter, e se a pessoa já tem, é momento de revisar, porque como você falou, né, assim como a oferta, o processo de venda, ele também é vivo, né? E por último, as oportunidades mensais, que aqui já entra no planejamento de receita mesmo. Que beleza, tá chegando 100 pessoas aqui por mês. Se eu tenho uma conversão de 20%, eu vou vender 20. Exato. Se eu tenho uma conversão de 30, eu vou vender 30. Se eu tenho uma conversão de 40, eu vou vender 40. Então a diferença de vender 40 ou vender 20 é o dobro do faturamento. Exato. Então é muito interessante a gente olhar para isso também, que é através do script, do meu processo que eu estou definindo, qual que é a conversão média que eu espero e quantas vendas vão sair lá na ponta. Porque se eu sei o ticket médio, eu sei quantas vendas vão sair, eu sei o faturamento e aí a gente começa a olhar para esse planejamento de receita, né? Exatamente. E aí é basicamente você entender justamente as alavancas que você pode... Obrigada. As alavancas que você pode... As porquinhas que você pode ir apertando, né? Eu gosto de olhar muito assim. E quando a da conversão especificamente, né? Quando a gente olha para ela, muitas vezes é uma coisa simples, como você colocar um time comercial, né? Uma pessoa de time comercial que você vai acompanhar de perto, ou que você contratou, bem contratado, que vai mudar completamente o seu jogo. Total. E aí, claro, né, contrata, mas aí tem que treinar, fazer um onboarding, todo o processo que a gente ensina, em que inclusive aqui no Atlas e Cronos a gente faz pelos nossos alunos, né? Então a gente treina a equipe dos nossos alunos. Então a lógica aqui é muito importante. Você tem a meta anual, quebra trimestral, quebra mensal, quebra semanal e quebra diário. Então essa é a lógica que as pessoas mais avançadas no mercado utilizam para poder entender a previsibilidade de vendas ali no mês a mês. Mas aí indo para o pilar 4, sucesso do paciente e fidelização. Esse é um pilar que a gente gosta muito de falar aqui na NSF. Para nós, né, é uma das coisas, talvez a coisa mais importante de todas. A mais importante. A mais importante. E aí a gente tem algumas perguntas. Por exemplo, a tua entrega hoje gera permanência e resultados reais? Você sente isso? Você tem dados para comprovar isso? A segunda, os teus pacientes têm hábitos estruturados no acompanhamento, ou seja, check-ins, formulários de satisfação, rituais também dentro da comunidade. Isso acontece hoje? Terceiro, tem um espaço de conexão e suporte entre os pacientes? E para quem é da tribo sabe o quanto é importante ter isso para nós nutricionistas e também para os pacientes, né? Exato. E por último, o teu acompanhamento segue um processo claro e consistente, ou seja, existe uma jornada do paciente bem estruturada? Por exemplo, na Welts a gente consegue organizar isso no passo a passo ali, para você ou o teu time de estagiários nutricionistas seguir essa jornada. Só que independente se é na Welts ou é num bloco de notas, mas você tem que ter um caminho e esse caminho ele tem que ser previsivelmente... Exato. De fato, tem que ser algo previsível, que acontece de forma previsível por quê? Porque às vezes você desenha a jornada, só que aí um mês você tá super feliz, animado, com mais tempo, aí você faz tudo. Aí no outro mês você já tá um pouco triste, sobrecarregada, já não faz nada. Exato. E aí fica inconsistente a jornada do paciente, né? Exatamente. E aí por isso que é importante ter um lugar onde você anota como que vai ser, só que é importante você ter uma ferramenta, seja o Welts, ou seja um bloco de notas que você dá check, que você escreve o nome de cada paciente, enfim. Mas tem que ter algum lugar onde você registra prontuário as coisas... do Webdite, prontuário do Whitebox, você em qualquer registra lugar. as coisas que foram acontecendo e você tem que ter esse processo com todos os pacientes, porque senão está escrito em um lugar específico. Só que se não está dado o check que foi feito com cada pessoa, existe a grande possibilidade de não só você, mas você e quando você tiver uma equipe principalmente... as coisas não acontecerem iguais com todo mundo, né? Exatamente. E aí, pilar 5 conecta um pouco nisso, né? Tecnologia e inteligência artificial. Porque quando você tem os processos de venda e de sucesso do cliente, você traz a tecnologia e a inteligência artificial, você consegue escalar os processos. Sim. Automatizando, colocando AI para poder atuar no lugar do humano. Muitas coisas aí que, inclusive, em 2026 a gente vai trazer bastante aqui para vocês. Porque dentro da NSF hoje, por exemplo, a gente tem os Wellgents, que são os agentes de inteligência artificial da Welts.
onde ele faz o trabalho de pré-venda, o trabalho de sucesso do paciente, e agora a gente está desenvolvendo o que vai fazer a venda de ponta a ponta. Então esse tipo de tecnologia é importante de entender, mas uma coisa mais importante ainda de entender é que ela não substitui o humano e ela não pode ser também uma muleta. Você não tem processo, você não tem nada, aí você quer colocar tecnologia. Aí não dá. Garanto que vai dar errado, porque enfim, né, a gente já tentou. E aí vamos lá, organize e automatize. Quinto pilar. O que eu consigo automatizar no meu processo em 2026? Quais são as atividades repetitivas que eu posso automatizar sem perder o toque humano? Como que a inteligência artificial pode me ajudar, seja na venda ou na entrega de resultados para o meu cliente, ou até mesmo no marketing, tá? Eu tenho um sistema de check-ins estruturados, onde de fato eu uso a tecnologia para estar próximo do meu paciente, coletar dados do paciente, mostrar para ele padrões do comportamento, do resultado do paciente e de fato renovar eles. E por último, as minhas tarefas estão organizadas e priorizadas, onde eu uso o meu tempo para fazer coisas que só eu posso fazer e uso a tecnologia para poder fazer as outras coisas que não são tão importantes para o humano fazer? Essas são as perguntas, porque isso aqui é sobre tecnologia, AI, mas também é sobre produtividade e eficiência, né? Total, exato. Principalmente assim, é sempre aquela coisa, né? Ah, não tenho tempo. Não tenho tempo porque eu estou fazendo coisas que eu não precisava estar fazendo necessariamente, né? Total. Então esse que é o jogo, galera. Tecnologia é sobre liberar tempo. Então, exato. Essa que é a cabeça que a gente tem que ter. E aqui na NSF mesmo a gente está olhando muito para isso, né? Como que a gente apoia o time usando tecnologia para que todo mundo tenha essa estrutura e os nossos alunos tenham uma série de robôs treinados pela NSF, né? De venda, marketing, captação, fidelização, gestão. E a gente percebe claramente quando a gente começou na NSF e até mesmo quando, né, eu trabalhava com você era exclusivamente Nutri, o quanto que a gente precisava de mais pessoas e a empresa era menos eficiente versus agora os nossos alunos no último ano, o quanto que diminuiu a necessidade de time e a empresa ficou muito mais lucrativa, né? Então, tem assim, gente que usa mais AI que tá faturando 50, 60 mil sem ninguém, nem estagiário. Exatamente, isso não existia antes, entendeu? Não tinha. Não existia gente faturando, por exemplo, 200 mil com 2 pessoas, 3 pessoas no time. Como tem agora. Pra faturar 200 mil, você tinha que ter pelo menos 5 a 10 pessoas no time, uns bota 10, ali, eu acho. entendeu? Total. Exato. Entre freelancer. Exato. É isso, turma. Então, ó, se você não usa inteligência artificial, não sei o que você tá esperando, hein? Vamos pra cima.